Seja bem-vindo ao programa Extensão em Diálogo. O programa que tem o objetivo de mostrar para a sociedade o que é desenvolvido pela Extensão Universitária da UF. No quadro de hoje, vamos conversar com a professora Sara Neri, responsável pelo projeto Estúdios de Mídia na Rede. Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Professora, para começar, o que seria mídia? Ou melhor, o que é mídia? Essa pergunta, ela parece simples, né? Mas na realidade ela é bem complexa. A gente até brinca muito, como o nosso curso é um curso de estudos de mídia, e muita gente pergunta isso pra gente, o que é mídia? E essa resposta ela não é fácil, realmente ela não está clara, não está dada, né? Porque a gente inclusive vai preferir falar no plural, vai falar em mídias, né? Porque hoje em dia a gente está vivendo uma complexidade tão grande dentro desse campo que não existe só a mídia, né? Essa entidade abstrata chamada a mídia, e sim as mídias. Então, a gente está vivendo realmente num contexto em que as mídias elas estão completamente intrincadas no nosso cotidiano, né? E de diversas formas. Então, desde a gente pensar a palavra mídia como meio, né? Um meio de transmitir, de troca de informações, de mensagens, né? Também tem a questão dos aparatos tecnológicos que estão o tempo inteiro no nosso cotidiano. Então, enfim, as mídias, elas hoje em dia, elas podem ser pensadas numa pluralidade de suportes, de possibilidades. Pois é, a gente vê atualmente que o curso de Estúdios de Mídia é um curso promissor, assim, dentro da universidade. Como é que está sendo a procura desses estudantes para esse curso e como é que está sendo o mercado atualmente? A gente está num momento muito interessante para o mercado, um momento de crescimento muito forte, muito aquecido para os estudantes. Eles têm tido uma procura muito grande por esse perfil de profissional que vai compreender essa diversidade, essa complexidade das mídias. Porque, geralmente, na tradição da comunicação, a gente trabalha na lógica das habilidades específicas, né? E lá no curso, a gente procura ter uma visão integral, né, mais integrada das mídias, para conseguir perceber todo esse conjunto e não só uma especificidade, uma especialidade. Sim, o nosso aluno ele está capacitado para atuar em diferentes modalidades midiáticas. Então, a gente tem desde estudos mais voltados para as novas tecnologias, as chamadas novas tecnologias, ou games, ou comunicação institucional, ou até mesmo formas de comunicação mais tradicionais, como práticas de jornalismo, de escrita informativa, né? A gente também tem essas práticas dentro do curso para dar conta dessa multiplicidade que é hoje o uso das mídias, dessa ideia que a gente trabalha hoje muito na perspectiva da convergência. Então, a gente trabalha com uma convergência de linguagens midiáticas e o nosso aluno ele está transitando por todas essas linguagens, né? Ele está bem posicionado nesse sentido. Será que você poderia citar, então, para a gente alguns exemplos dessa diversidade? Sim, eu acho que a internet, ela sintetiza essa convergência, né? Um aparato, um dispositivo móvel, né? Como o tablet, o celular. O celular, ele é a completa síntese da convergência, porque nele a gente tem texto, áudio, vídeos, a gente lê livros, lê sites, vê televisão, ouve rádio, posta, publica. Então, essa é desse tipo de convergência, né, que você está com um pequeno aparelho em qualquer lugar e conseguir receber, produzir, trocar, né, enfim, uma infinidade de coisas que você pode fazer com um simples celular conectado à internet, é uma das coisas que o nosso aluno ele está capacitado para fazer. Então, desde um perfil mais institucional, uma empresa, instituições que todas elas estão tendo que se posicionar dentro dessa perspectiva, dessa nova perspectiva de comunicação, tanto do ponto de vista de qualquer prática de comunicação, ativismos. Hoje a gente vê muito ativismo pela internet, então o uso das mídias como tática, né, de várias ações, várias possibilidades. Então, desde uma maneira deles atuarem na vida, na sociedade, através da comunicação em rede, eles também estão atuando com esses conhecimentos no mercado de trabalho.
Entendi. Então, é correto dizer que essas ferramentas, hoje em dia, fazem parte desse novo mercado ágil de trabalho de comunicação? Com certeza absoluta. Sem essas ferramentas, é muito difícil uma empresa, uma marca, uma instituição se posicionar hoje em dia na sociedade. Nesse momento, quais seriam as ferramentas ou sites, enfim, ou formas de comunicação que essas empresas e essas pessoas que transmitem essas informações, como você disse, as massas, transmitindo para as massas, quais são as ferramentas mais usadas, assim? A gente, hoje em dia, está muito forte, né? Está predominante o uso das plataformas de redes sociais, né? Que a gente chama de redes sociais, que na realidade são as redes sociais digitais, né? As redes sociais existem independente da internet, mas a gente tem essas plataformas como Facebook, Twitter, YouTube, todas essas plataformas que são plataformas colaborativas. Então, existe a plataforma enquanto suporte, mas são os próprios usuários que produzem o conteúdo ali. Então, no caso de uma empresa, de uma marca, de uma instituição, o que é interessante é ela fazer parte desse cenário e, principalmente, conseguir dialogar com as pessoas que estarão ali, porque a lógica da rede é a lógica do diálogo. Então, para uma empresa, por exemplo, entrar numa rede como o Facebook, e ela necessariamente estará ali disponível para intervenção, interação dos consumidores, dos usuários, dos seus clientes, dos seus públicos, ela necessariamente vai ter que aprender a dialogar com eles e não retroceder para uma comunicação massiva que não necessariamente dialogava. Agora o contato é direto. Você pode ter um contato pessoal, individual com cada cliente seu. Então, é interessante que as empresas consigam estabelecer esse diálogo. Esse é o desafio do momento. Entendi. Mas, assim, se disse da troca de informação. Como é que a mídia pode ser usada também para o ensino e para a aprendizagem de um aluno, de uma pessoa? Como é que pode ser feito? De várias formas. Isso também tem sido um campo muito forte de estudo e de práticas, né? O campo da educação em interface com as mídias. A gente tem uma tendência tanto a pensar o ensino-aprendizagem com as mídias como de forma ferramental, como se as mídias fossem ferramentas para, através delas, você transmitir conhecimento. E, na realidade, essa é uma perspectiva até mais limitada dessa questão. É óbvio que você pode usar novas tecnologias em sala de aula para transmitir melhor o seu conteúdo, mas a questão está sendo justamente problematizar a própria transmissão de conhecimento. Essa transmissão de conhecimento do professor para os alunos, unilateral, né, é justamente o que está sendo colocado em questão através das mídias, né, através dessa comunicação descentralizada da rede, que é uma comunicação necessariamente colaborativa, necessariamente dialógica. A gente tem repensado a sala de aula através dessas práticas. Como que o professor pode também sair dessa posição de o único emissor, o emissor autorizado do conhecimento, e os alunos também saírem da posição de passividade, de receptores. Então, propor um novo espaço de ensino-aprendizagem, um espaço de mais trocas, de mais diálogos também. Eu acho que isso que tem sido a principal contribuição das mídias na educação. A partir desse aspecto que você citou, se pode dizer que é uma educação interativa? É o que eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais, mas ainda não necessariamente a gente tem visto muitos avanços, eu acredito, sim. Mas eu vejo que há um esforço dentro do campo da educação de se pensar uma educação mais interativa, mais dialógica. Tá certo. Indo mais para o projeto, como é que surgiu a ideia de montar o projeto Estúdios de Mídia na Rede? Esse projeto ele surge da demanda da gente, inclusive, conseguir comunicar essa diversidade, essa pluralidade do curso de estudos de mídia, porque ele é um curso recente, é um curso que surgiu em 2005, então ainda poucas pessoas conhecem, não sabem que existe uma graduação chamada Estudos de Mídia na UF, e mesmo que saibam, elas não sabem exatamente o que é isso, né? Então a gente tem um desafio muito grande de comunicação, de transmitir para as pessoas, especialmente para a sociedade de uma maneira geral, o que é estudos de mídia, qual é a proposta do curso. Então, esse projeto Estudos de Mídia na Rede, ele obviamente, a partir desse contexto que a gente está falando, da centralidade das redes, da comunicação em rede na cultura contemporânea, ele é uma forma da gente estar inserido na rede social, nas redes sociais, nas plataformas,
para tentar comunicar esse curso de estudos de mídia. Então, é um trabalho que ele está dentro de um trabalho de comunicação institucional, esse projeto ele está dentro do programa de extensão chamado Equipe de Comunicação Institucional, que é ESIM. Então, ele é uma ação específica de comunicação institucional voltada para as redes. Então, ele surge dessa necessidade da gente divulgar o curso e, através dessa divulgação, a gente apresentar essas questões, apresentar as reflexões sobre as mídias, apresentar novidades, apresentar informações sobre esse campo. Além dessas novidades e informações, como você acabou de citar, o projeto ele contribui de mais alguma forma para a sociedade? Principalmente através da reflexão, eu acredito. A gente até tem a intenção de promover cursos, oficinas, promover uma troca mais direta com o público externo, a UF. É uma intenção do nosso projeto, mas através das redes a gente percebe uma grande potência tanto de informação, de difusão de informações, quanto também de interação com a sociedade. Então, muita gente procura a gente através das redes, interage com a gente, tira dúvidas. Muitos estudantes pré-vestibulandos, em busca de uma profissão, em busca de um curso, eles entram muito em contato com a gente através das redes para saber mais informações e tal. Então, a gente tem tido uma troca interessante e, especialmente, observando como que as informações são... como a gente chama, né, viralizadas pela rede, né? Que tipo de informação está circulando, quais são as discussões que estão acontecendo na sociedade, esse tipo de coisa. E quem pode participar do projeto? Todos os alunos, né, todos os estudantes e também pessoas da sociedade de uma maneira geral. Eu acredito que o projeto ele é um projeto com a intenção de ser um projeto cada vez mais aberto, né? Dentro do curso, qualquer aluno pode participar. A gente tem é uma gestão descentralizada das informações, que é coordenada pela ESIM, mas qualquer aluno pode participar. E também pessoas interessadas de uma maneira geral, pessoas que têm interesse nessa área de mídias digitais também podem participar. Professor, em algum momento as escolas procuraram vocês, o projeto, para saber detalhes sobre como orientar os alunos, algo do tipo? A gente está desenvolvendo, na realidade, um projeto de ir até as escolas fazer isso. Como eu sou professora também de uma escola de ensino médio, alguns alunos me pediram, sim, para visitar a UF, para conhecer e tal. Então, a gente também tem essa intenção de estabelecer esses vínculos permanentes. Por exemplo, em eventos, como a gente já tem. Na própria semana acadêmica, os eventos que a UF abre suas portas para a comunidade, né, a gente também tem essa intenção de fazer dos nossos eventos, esses eventos de oportunidade para os estudantes, principalmente pré-vestibulandos, conhecerem o curso. Mas a gente também está fazendo um projeto que a gente está chamando de Mídia nas Escolas, que é para a gente ir às escolas falar tanto do curso de estudos de mídia para os pré-vestibulandos que realmente não conhecem e também propor essa reflexão já nesse momento para poder já pensar com eles a questão das mídias de qualquer forma na cultura, na sociedade, né? Então, a gente tem esse projeto que já está sendo desenvolvido para estabelecer permanentemente, periodicamente, essas visitas, essas trocas com as escolas. Tá certo. E além desse vínculo com as escolas, tem mais algum projeto que esteja sendo produzido? Enfim. A gente tem alguns projetos, porque, como eu falei, a gente trabalha junto com a ESIM, que é a Equipe de Comunicação Institucional. Então, todas as ações da ESIM, elas têm um suporte midiático nas redes, que esse projeto Estudos de Mídia na Rede oferece esse suporte, né, de divulgação, de informação e tal. Então, a gente tem outros projetos relacionados a eventos. A gente produz um evento, que é um evento anual do curso de Estudos de Mídia, que é a chamada Multimostra Mídia, que vai acontecer, ela acontece anualmente e é uma forma dos alunos mostrarem suas produções. É um momento de exposição, principalmente, das produções dos alunos e também um momento que alguns professores oferecem alguma troca de conhecimento, alguma oficina, alguma pequena atividade de mídia relacionada às suas diferentes áreas. E esse ano a gente está começando a fazer da multimostra não só uma mostra interna do curso, mas principalmente uma mostra
para o público externo também, convidando as pessoas, ampliando essa divulgação, tanto através das redes sociais, quanto através de assessoria de imprensa, enfim, de várias estratégias de comunicação, para, de fato, trazer cada vez mais pessoas para dentro do nosso curso e participar dessas discussões, né, através das produções dos próprios alunos. Então, além da multimostra, então, a multimostra toda a estratégia dela, ela é pensada em diálogo com as redes também. Então, esse projeto Estudos de Mídia na Rede, ele também vai o tempo inteiro pensar estrategicamente, que é um dos grandes desafios, né? Como pensar estrategicamente o uso das redes. Porque todo mundo tem um uso meio intuitivo, né? Todo mundo usa Facebook, todo mundo usa Twitter, mas na hora da gente trabalhar estrategicamente, existem algumas orientações, algumas práticas, que está todo mundo experimentando isso atualmente, mas algumas práticas já foram consolidadas como práticas mais estratégicas que outras, né? Usos mais estratégicos da rede. Então, isso também a gente vem buscando com a nossa própria experiência, né? Perceber quais são os melhores usos, quais são os melhores horários. É muita informação, né? A gente recebe muita informação pela rede. Então, não adianta só a gente criar mais uma página, produzir mais conteúdo, criar mais um canal de informação numa rede que já está talvez até sobrecarregada de informações, né? Então, como trabalhar? A gente precisa ainda da informação, como lidar com esses fluxos, né? Que é um dos grandes desafios também de hoje, é a gestão da informação que a gente fala, né? Em meio a fluxos intermináveis de informação, como dar conta, né, de toda essa multiplicidade, de toda essa intensidade, né? É um dos desafios, tanto para a gente conseguir gerir a nossa própria informação, quanto também para a gente conseguir emitir informação estrategicamente na rede. Entendi. Então, a partir dessas informações que se disse que não é só apenas jogar informação em rede, e sim saber direcionar essas informações, como é que o curso em si ele trabalha? A gente tem dentro do curso, o curso de estudos de mídia, ele tem uma proposta diferente na sua grade curricular. A gente tem apenas 2 períodos, né, são 14 disciplinas, eu acho, obrigatórias, e apenas 2 períodos. Os 2 primeiros períodos são as disciplinas obrigatórias que oferecem uma base conceitual dessa linha de pensamento que a gente trabalha. Então, a gente trabalha com informações sobre cultura, sociedade, sobre tecnologia, sobre essa relação nesses primeiros períodos, para os alunos se situarem em alguns referenciais teóricos de base para pensar essas questões. Então, depois desses 2 primeiros períodos, todas as disciplinas que o aluno tem que compor para se formar são optativas. Então, ele vai escolher qual caminho ele quer seguir. E a gente propõe na nossa grade alguns eixos. A gente tem um eixo relacionado a essa questão das tecnologias. Dentro desse eixo, a gente vai estudar não só essa forma de comunicação em rede, mas também games, aspectos relacionados a aplicativos, a todas essas questões vinculadas às tecnologias digitais, às tecnologias da comunicação. Um outro eixo que a gente tem, que é o eixo que eu trabalho, por exemplo, é um eixo de estratégia de comunicação, um eixo voltado para a comunicação institucional. Então, a gente trabalha desde a comunicação estratégica integrada de uma maneira geral. Dentro disso, a gente vai trabalhar assessoria de imprensa, eventos, né, procedimentos de comunicação, estratégias. Então, esse é um outro eixo. Tem ainda esse eixo de cultura e sociedade, que vai trabalhar com questões culturais, políticas culturais, vai pensar a cultura dentro da sociedade, produtos culturais. E ainda outros eixos vinculados ao audiovisual. A gente tem um eixo forte vinculado ao audiovisual. Então, a gente também a gente tem estúdios de gravação, onde a gente produz também os nossos vídeos. O aluno que tem interesse em trabalhar, por exemplo, com televisão, que é uma mídia de massa, uma mídia tradicional e tal, ele tem um campo aberto ali também para trabalhar. A gente tem um campo forte de estudos de audiovisual, estudos de televisão. Enfim, então, tem toda essa multiplicidade, esses eixos que vão apresentar essa multiplicidade dos trabalhos com as mídias, né? E dessa forma o próprio aluno, ele vai, a partir dessa base que ele tem, das próprias práticas, dos próprios interesses dele, ele vai direcionando as suas escolhas dentro desse campo. Muitos alunos
conseguem até equilibrar, fazer uma formação mais diversificada, preferem diversificar, então eles têm tanto conhecimento de comunicação estratégica, quanto de games, quanto de audiovisual, eles ficam com uma formação em mídia bem completa, e a gente procura sempre aliar essa questão teoria e prática. Porque muita gente acha que o curso de estudos de mídia é um curso principalmente teórico, mas, na realidade, a gente vem desconstruindo essa ideia cada vez mais, porque a gente na realidade, não pensa isso dissociado. A gente não pensa a teoria dissociada da prática, a gente trabalha isso junto. Então, os alunos, ao mesmo tempo que eles estão produzindo, eles estão refletindo sobre aquela produção, né? Então, a gente não dissocia, na realidade, teoria e prática, e a gente tem produzido bastante. E isso se reflete também no mercado de trabalho dos alunos, né? Na maneira como eles estão posicionados no mercado. Tá certo. Você podia, então, citar, como são poucas disciplinas obrigatórias, quais são elas? Poderia citar? Elas giram em torno dessas temáticas. Comunicação e sociedade, sociologia da comunicação, comunicação e cultura. A gente tem introdução às tecnologias da comunicação, introdução às estratégias da comunicação. São essas disciplinas mais introdutórias. Certo. E depois a gente vai especificando mais. Entendi. Em relação a esses alunos que já deixaram a academia, já formaram, como é que está sendo o posicionamento deles dentro do mercado de trabalho? Está muito bom. A gente recentemente fez uma pesquisa, a gente sempre faz, periodicamente a gente faz, até pela novidade do curso, né, para monitorar onde esses alunos estão sendo direcionados. E eles estão em diferentes campos, refletindo realmente essa possibilidade de atuação, diferentes possibilidades de atuação. Então, a gente tem desde alunos trabalhando em televisão, trabalhando com assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, alunos que estão trabalhando muito, a maior parte, assim, acredito, que está trabalhando com essa área de tecnologias, de mídias digitais. Eles são muito procurados para essa área. Também muita gente trabalhando com políticas culturais, muita gente trabalhando em terceiro setor, trabalhando junto de órgãos públicos. Eles estão bem posicionados no mercado, assim, com uma gama muito grande de trabalhos, até tem surpreendido a gente, no sentido de que, muitas vezes, o próprio mercado ele não conhece esse profissional que a gente está formando. Então, já aconteceu de uma empresa, ele fez um processo seletivo, os alunos de estudos de mídia participaram, só que aquilo que ele estava querendo, que era alguma coisa como gestão de conteúdo para redes sociais, produção de conteúdo, ele percebeu que aquele aluno, que ainda era para ser estagiário, ele tinha muito mais potencial do que aquela simples função que era, por exemplo, produzir conteúdo. Então, ele criou um novo cargo dentro da empresa para conseguir encaixar aquele perfil profissional. Então, assim, eu acho que isso tem acontecido bastante. Assim, a gente tem criado novos papéis dentro do mercado também, assim, para conseguir dar conta desse tipo de trabalho. E no caso dos alunos que estão dentro da universidade, estão buscando experiências profissionais, no caso do estágio, eles também podem atuar nessas áreas? Sim, eles têm atuado bastante. Eu vejo muitos deles atuando em comunicação estratégica, porque eu acho que a questão da estratégia, ela sintetiza um pouco tudo. Em todos esses campos, a questão é você saber trabalhar estrategicamente a comunicação. Então, tanto nas empresas, quanto nas redes, quanto dentro de uma situação específica, quanto na gestão de um projeto, quanto em todos os casos, a questão da comunicação ela sempre foi muito central, né? E aí esse trabalho de gerir a comunicação de maneira estratégica em todos os campos, na comunicação institucional ou dentro de outros tipos de áreas, os alunos eles têm sido bastante convocados, eles têm trabalhado bastante. E a oferta é grande? Tem bastante oferta. E é uma coisa interessante também para a gente, que no começo, como o nosso curso não era conhecido, nos processos seletivos não aparecia jornalismo, publicidade e tal. Então, a partir desses anos que o curso vem se formando, a gente tem visto cada vez mais as empresas já incluindo estudos de mídia nos seus processos seletivos. Isso tem sido bem interessante também. Tem alguma integração que se possa dizer entre o curso Estudos de Mídia e a informática, de uma maneira geral?
De uma maneira mais geral. Na realidade, a gente não está, por exemplo, trabalhando especificamente, apesar de até ter também um pessoal que gosta de trabalhar com essa parte mais de software, de hardware, né, a questão das tecnologias mais concretas. Até temos esse interesse também de pensar novas plataformas, programar essas áreas mais técnicas, né? A gente até tem também um braço nesse campo, mas é de uma maneira meio paralela, assim. Tá certo. Para fechar, na sua opinião, como orientadora, como educadora, qual a importância do aluno, do estudante, adolescente que está deixando o ensino médio e está procurando uma carreira e encontra essa nova opção, estudos de mídia? Qual a importância desse curso para esse adolescente? O que ele pode ver de potencial profissionalmente? Perdão. Eu sou suspeita para falar porque eu acho um curso muito, muito inovador. Eu acho muito interessante mesmo a proposta, então eu tenho recomendado muito. Eu também sou professora de ensino médio, de cursos técnicos voltados para essa área de mídias também. Então eu vejo que existe uma juventude muito inserida nesse contexto, uma juventude muito usuária, né, dessas redes, intensamente participativa, e que tem uma necessidade de também refletir sobre isso e trabalhar com isso, né? A gente vê muitas profissões novas surgindo, profissões que a gente nem conhece, coisas muito novas, assim, que eu acredito que tem uma galera chegando para ocupar esses espaços que o mercado também está criando, assim, a partir dessas novas demandas. Então, eu vejo uma juventude também interessada em cursos diferenciados como esse, assim, tentando buscar outras propostas, para além das propostas mais tradicionais, dos cursos mais tradicionais. Tá certo, professora. Olha, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A gente volta daqui a pouquinho.